Olá, chegamos então agora aqui nesse último vídeo, fizemos os 3 módulos de aula, né? Nesse componente curricular de Storytelling, Design Thinking e Visual Thinking, que são métodos, né, para cumprir o propósito dessa pós-graduação, que trata de inovação na educação. Então nós tivemos lá, no primeiro momento, nós vimos como utilizar histórias para relacionar conteúdos, né? Depois nós vimos o desenvolvimento de produto, design para se aplicar na educação, e por final a questão da utilização de imagens, certo? Então hoje nós vamos sumarizar e finalizar com a atividade final. Então eu vou repassando aqui os slides e comentando, e ao final eu encaminho a atividade para vocês, né? Lembrando que de maneira online a gente se encontra nos aplicativos, né, ou sempre pelo e-mail quando precisarem. A gente estipula depois então um prazo para finalizar para a entrega das atividades, certo? Então vamos sumarizar tudo que nós vimos, né, tentar relembrar aqui de maneira pontual as questões que nós vimos desse componente curricular. E então a proposta, a ementa da disciplina era justamente tratar desses 3 métodos voltados à educação, né? Sempre lembrando que nenhum método foi concebido, jamais um método educacional foi concebido para operacionalizar sozinho, né? É preciso usá-los de maneira ponderada, na justa e na certa medida, e intercambiando e variando. Cada conteúdo demanda um método diferente. E a ideia aqui foi apresentar, então, essas três formas que eles aparecem aqui com o nome em inglês, porque passaram por algumas evoluções, algumas modificações, como nós vimos em lugares pontuais, né, como em Harvard e em Stanford e outros lugares. Então, por isso que eles aparecem com esse nome, mas seria basicamente contar histórias ou utilizar histórias para falar dos conteúdos, já falaremos disso. Pensar a partir de projetos e de produtos, né? Desenvolvendo design, e utilizar imagens, pensar através do visual. Então nós vamos falar desses 3 movimentos que nós já tivemos nas aulas anteriores, começando aqui por Storytelling, né? Que seria não confundir com contação de história, que é uma outra questão, que trata-se de uma técnica de contar histórias para públicos mais das fases iniciais, e a história é o final em si, né? O objetivo é contar a história, o objetivo não é ter a história como método, como meio, como caminho. E no Storytelling, então, nós temos algumas características, certo? Como nós vimos lá nos primeiros módulos. A primeira delas que temos que ter em mente é que a realidade não é evidente, a realidade não é imediata, certo? A ciência media o conhecimento. Então note a questão do jogo das palavras: imediata e imediada. A realidade não é evidente. Não é evidente o que forma o arco-íris, não é evidente o que faz chover, não é evidente o que causa uma doença. Tanto que por séculos e séculos a humanidade acreditou que doenças eram maldições, né? Por exemplo, pega a doença genética. Uma pessoa nascia lá com um problema hereditário e acreditava-se que a família era amaldiçoada, existia esse termo, porque não se conhecia a questão que foi depois desenvolvida na biologia, a questão da genética, com Mendel e tudo mais. E também, quando existia lá, era cometida por algum mal, acreditava-se que era algum espírito ou alguma causa desconhecida, ou divina, ou satânica, ou assim por diante, dependendo da cultura e da crença. Então, a simples questão de descobrir que no mundo há vírus, há bactérias, há micróbios atuando, e que há uma relação direta e indireta entre animais e plantas, como vimos, entre insetos que são portadores de doenças e que fazem esse entrecruzamento entre espécies, como agora nós estamos bem vendo, que os vírus nos mamíferos eles podem transitar zoonoticamente de uma espécie entre outra. E aí o humano tem contato com um suíno, o suíno tem contato com a galinha, e eles passa a ser um transmissor. E isso não é evidente, isso foi descoberto
graças a esse edifício da ciência moderna, que tem uma história pontual, teve momentos de descobertas, de invenções. Então, é preciso entender que a realidade não é evidente e, por outro lado, que a ciência não é fácil, né? Se você pegar uma teoria científica ou uma explicação mesmo sobre um acontecimento como esse de viroses e de outras questões de saúde, ou até mesmo da relação sutil que existe no meio ambiente, você vai ver que não é simples de compreender. Então, o uso da história como um meio nesse sentido é para que você interligue pontos. Por exemplo, a pessoa está lá dependendo do seu conhecimento, né? Você tem que entender aonde está o conhecimento do estudante. Então, se ele está lá no ponto A, vamos dizer assim, no conhecimento básico, e você quer que ele chegue no ponto D, a história é que vai fazer esse entrelaçamento entre o ponto A, B, C e D. Porque se você quiser levá-lo do ponto A ao D, sem passar pelos estágios do conhecimento, pelas etapas do desenvolvimento cognitivo, não vai ter muito sucesso. Então, o objetivo da história, nesse aspecto, é que você tenha lá um conteúdo científico e que você entenda o ponto de fala dos seus estudantes, o ponto em que eles estão com conhecimento. Para chegar até o desenvolvimento daquele conteúdo, é preciso, então, fazer todo esse caminho, percorrer esse caminho. Então, a história como meio é que vai levar, como nós vimos lá, que vai fazer a relação entre os gatos e os amores perfeitos, passando pelo meio de ratos, de pulgas, de insetos, o que não está evidente nessa relação, né? Então, a história serve nesse sentido. Por outro lado, todo o conteúdo programático, ou seja, conteúdo científico, aquele conteúdo que está no plano de ensino, no plano de aula, possui um contexto histórico-social, ou seja, o conhecimento não surgiu do nada, não vieram aqui extraterrestres e colocaram, desenvolveram e nos deram pronto alguma coisa. Não, o conhecimento ele tem uma história, ele tem um contexto social. Esse contexto muitas vezes é bastante complexo, bastante longo. Por exemplo, a relação entre as navegações, as ciências modernas, e aí se você for ver a origem das navegações, vai ter questões que remontam lá ao Império Romano, a formação dos estados europeus, as questões geopolíticas de globalização, a questão do comércio com o Oriente. Então, é preciso entender que esse conteúdo científico que vai ser ensinado, seja ele de qualquer área, não existe nenhuma área do saber e nem um conteúdo científico dessa área, o conteúdo técnico-científico, que não tem esse contexto de desenvolvimento. Não existe errada aquela imagem de um sujeito sentado embaixo da árvore, cai uma maçã e ele tem uma ideia. Ou do sujeito andando de bicicleta, vê um raio cair e tem uma ideia, aquele momento eureka, né? Aquele momento... Isso não foi assim que aconteceu em nenhuma grande inovação ou descoberta científica. Existe todo um grupo de cientistas pesquisando, uma comunidade científica, existe um problema no entorno a ser resolvido. Olha para a própria Revolução Industrial, ali a máquina a vapor não foi inventada porque eles queriam substituir as fontes energéticas que era a tração animal, humana ou até a água. A máquina a vapor foi inventada com o propósito de secar as minas de carvão, deixá-las possível de ser frequentadas no inverno. E aí depois tanto que foi o Newcomen que teve essa ideia, e depois é que o James Watt vai adaptar para o uso que acabou gerando a Revolução Industrial. Então esse contexto histórico-social tem que ser apresentado junto com o conteúdo, porque senão fica só uma coisa vazia, como nós vimos, e sem sentido. Em terceiro lugar, é preciso conhecer o contexto sócio-histórico do estudante, que vai ao encontro disso que nós falávamos antes. É preciso saber onde está o estudante, se ele está no ponto A, B, C, D ou E. É preciso saber quais são suas crenças locais, é preciso saber como ele está acostumado a ver a realidade, porque o processo educacional não é fácil e o processo educacional possui esse aspecto de mediar, possui esse aspecto de ser ele que vai tirar as pessoas desse estado de senso comum, desse estado de pura imediatariedade da realidade para um estado mediado, um estado científico, um estado mais sofisticado e elaborado, uma visão de mundo científica. Então, por exemplo, é evidente, não é evidente que
a Terra gira em torno do Sol porque o sujeito cresce a vida toda e olha, e é o Sol que está se movendo, é o Sol, olha a terminologia, é o Sol que nasce, é o Sol que se põe, certo? A estrela da manhã, a estrela da tarde e assim por diante. Então é preciso saber desse contexto, saber desse lugar de fala para paulatinamente você não pode chegar também e simplesmente dizer, você não sabe, você ignora, isso aqui é muito difícil para você. É preciso entender o contexto, descrever o contexto para que então gradativamente você possa atingir seus objetivos, né? Não é basicamente você conhece já um construto lá da ciência, da sua área, e acha que como é fácil e evidente para você, será para todo mundo, né? Não, não é assim. Então, conhecendo esse contexto, é possível elaborar a história. Então, pense mais ou menos na sequência do filme dos Vingadores. Se você pegar uma pessoa que nunca assistiu uma série da Marvel, nunca teve contato com as histórias em quadrinho, nunca assistiu, por exemplo, o Thor, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, toda a complexidade desse universo Marvel, e de repente você pega só lá o Endgame, o Ultimato, o último filme dos Vingadores, que é um filme que bateu recorde, que é o mais visto, enfim, que é um fenômeno mundial. Se você pegar uma pessoa que nunca viu, suponha que ela nunca viu nada do universo Marvel, e de repente apresentar só a saga final, pessoas aparecendo depois de 5 anos e tudo mais, a pessoa vai achar tudo aquilo, possivelmente a pessoa não vai admirar, ou vai entender, ou vai gostar tanto do universo Marvel como aquela que acompanhou todos os pormenores. Então, pense na educação mais ou menos assim. Teu objetivo é chegar lá na última saga dos Vingadores, mas se a pessoa não viu o primeiro Homem de Ferro, é preciso pensar que é preciso apresentar aquele primeiro Homem de Ferro. Ou seja, transcreva essa ideia, essa metáfora da Marvel para o conteúdo científico, e aí você entende porque algumas pessoas se perdem no processo educacional, né? Porque tem essa história, tem essa sequência que deve ser seguida. E aqui a história, ou história, né? Essa flexão na língua portuguesa, da história factual e da história contada, inventada, é sempre o meio, ela não é a finalidade em si. Lembrando que, como o próprio nome vai dizer, é um método, né? O objetivo não é conheço uma grande história, chegar lá e contar uma grande história que não vai atingir os propósitos e objetivos daquela tua aula. Qual que é o propósito e objetivo da tua aula? Eu quero que os meus estudantes saibam sobre as leis da gravitação, eu quero que meus estudantes conheçam alguma norma gramatical e tudo mais. Então o objetivo é esse, né? A história vai ser o meio para atingir esse objetivo, e as aulas ficam muito mais atrativas, interessantes, né? É próprio da humanidade se interessar por uma história bem contada, certo? Que faça eles pensarem coisas que não pensaram e tudo mais. Então esse é o propósito de que você refine a sua didática utilizando essa metodologia de apresentar um conteúdo por meio de histórias. Na sequência, nós falamos então de Design Thinking, que é pensando através de design, ou pensando através de produtos, e sumarizamos lá que o design é um processo em constante movimento, ou seja, não é possível imaginar que se você vai desenvolver um produto, seja ele pense na adaptação num jogo de tabuleiro lá, que como detetive, por exemplo, né, ou banco imobiliário, que o propósito vai ser outro, vai ser científico, de educação financeira. Não pense que você vai acertar da primeira vez, né? Observe como é a informática hoje. Quando você tem um celular, quase todo dia vem atualização, vem upgrade. Por que isso? Porque o usuário está dando um feedback, o usuário está mostrando que aqui poderia ser melhorado, aqui poderia ser retirado, aqui poderia ser cortado. E as empresas de sucesso, as que se mantêm no mercado, elas dão de pronto esse retorno, esse feedback, né? Então, pensar produto é mais ou menos pensar que esse processo é intermitente, né? Não vai ter fim. Seguindo com a ideia de Design Thinking, você tem que pensar sempre que ele visa a construção de um produto material, né? O propósito de utilizar esse método em sala de aula, não sempre, né? Talvez como um resultado final de um bimestre, resultado final de um semestre, é que ele vai ter que entregar um produto, certo? Seja lá adaptação num jogo de cartas, como vimos, você
utilizar a tabela periódica e transformar num jogo, seja uma maquete, seja um jogo de tabuleiro, seja o que for. Usamos bastante esse exemplo de jogo, mas pode ser, enfim, pode ser transcrito para outras coisas, né? Para um livro de ordens ou até mesmo para um outro tipo de modalidade de jogo, como um RPG, enfim, uma história em quadrinhos, um documentário, um podcast, um blog, uma gravação de vídeos, não importa qual é o seu produto final, mas ele tem que entregar um produto material. Pense naquela coisa de feira de ciências, algo que fique lá, algo que possa ser apresentado, algo que possa ser readaptado. Então, sempre tendo isso em mente, que seria esse o produto do Design Thinking, né? Outra coisa que tem que se lembrar é que ele deve ser economicamente viável e tecnicamente possível, né? Hoje a gente tem acesso a documentários e vê uma série de coisas maravilhosas que se produzem aí afora, não é? Gastando um monte de material e fazendo, por exemplo, robôs da Lego que custam 8 mil. É tudo muito bacana, mas tem que se adequar à realidade econômica do espaço onde estou e das pessoas que vão utilizar. Eu não posso simplesmente dizer, legal, não dá para fazer, a robótica é legal, mas não dá para fazer que a gente não tem recurso. Então a gente tem que se adaptar de acordo com os recursos. É possível, se você bater na pesquisa aí da internet, você vai achar um monte de coisa a fazer com bambu, com material que pode ser encontrado reciclado. Então, pensar sempre nessa viabilidade econômica. E, evidentemente, tem que ser tecnicamente possível, né? Não dá para pensar numa máquina de teletransporte, numa máquina do tempo. Tem que ser algo que seja factível, que de preferência alguém já fez, que esteja descrito os processos para que fique, para que você não sofra tanto, né? Lembrando que isso é um método educacional, não é uma empresa que tu está abrindo, não é o objetivo final da tua existência. A não ser que você queira mudar de ramo, mas nós estamos falando aqui de um método. Então isso é uma adaptação, isso é uma ideia que você vai ter, que você vai olhar para os outros lugares. Então pensar sempre nisso, nesse aspecto econômico e nessa viabilidade técnica, certo? E por fim, é preciso ter em mente sempre o perfil e a necessidade do usuário. Você pensar em algo muito elaborado para estudantes de uma idade menor, talvez não atinja o resultado proposto. E também pensar em algo muito infantil, algo muito prosaico, algo muito simples para estudantes que já estão numa idade mais avançada, em séries mais avançadas, também não vai atingir o resultado proposto. É preciso ver o perfil dos seus estudantes e aí fazer uma pesquisa, seja oral, entrega um documento, um questionário e pergunta o que eles jogam, o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles assistem, o que eles têm interesse, e parte sempre desse interesse deles, né? Isso é questão do design como método. Por fim, nós vimos no último módulo a questão de utilizar imagens, né? Pensar através de imagens, certo? E nós vimos lá então que as imagens, pelo que se tem registro, elas são uma expressão cultural, material no sentido de que temos registro histórico, não é? Muito mais antiga que a escrita, por exemplo. Os textos escritos, que hoje são a morada da educação, né? Todo mundo fala em livro didático, enfim, leitura, texto. Eles vão surgir muito depois na história da humanidade, né? São muito eficientes, mas possivelmente isso quer indicar, de acordo com esses teóricos que teorizam sobre esse método, que pensam sobre esse método, isso quer significar que nosso cérebro se desenvolveu primeiro para perceber o mundo por imagens, né? Como nós temos nas imagens impressas. Por isso que a imagem tem um poder de fixação maior do que um texto. Se você tiver lá uma sequência de frames de imagem em 1000 páginas de um livro, a retenção da aprendizagem de imagens será maior, certo? E como vimos naquela explicação sobre o funcionamento da mente, o uso de imagens contribui para fixar aquelas memórias de longo prazo, que o texto sozinho não tem essa capacidade, né? A não ser que seja uma frase, um poema que impressionou bastante, lá um Fernando Pessoa. Se você olhar para um texto científico aí de 20, 25 páginas, você não vai reter todas as palavras do texto, o que é diferente, talvez, se você estiver olhando um livro de ilustração, de gravura, ou lembrar em obras de arte, né? Todo mundo tem um acesso maior de memória de longo prazo. Isso é comprovado neurologicamente. E é preciso relembrar também que
a associação entre arte e tecnociência é uma das bases do renascimento e da ciência moderna, como a gente viu lá com o Da Vinci, com o Robert Hooke, o próprio Galileu desenhando as manchas solares, ou seja, foi essa associação entre descrever o fenômeno, né? Por isso que o renascentista, ele era um artista completo, né? Ele era um engenheiro, ele fazia lá seus testes, suas máquinas, né? Ele era um teórico, ele era um observador da natureza, ele ia lá, ele dissecava animais, pessoas, ele testava a decomposição no gelo, ele era um experimentador, né, como o próprio telescópio está dizendo, o microscópio aqui nesse caso, do Robert Hooke, mas por fim ele era também, não existia, né, a impressora, para nós hoje é muito mais simples, como eu ilustrei esses slides aqui com imagens, que nenhuma delas foi eu que fiz, eu peguei num acervo gratuito na internet de PNGs, eles tinham que ter a ideia, eles tinham que experimentar a ideia e eles tinham que depois ser ilustradores, né? Desenhar o que eles descobriram para que isso tivesse um efeito no público geral. E de fato teve, de fato o sucesso da ciência moderna se deve a essa associação com a Renascença, certo? E é preciso lembrar que hoje as tecnologias de informação e de comunicação elas contribuem para que as relações sociais sejam cada vez mais mediadas por imagens. Isso se torna evidente quando, por exemplo, você liga aí um noticiário, agora nessa época em que vivemos, e fica lá por 15, 20 minutos uma sucessão de gráficos, de uma pessoa comentando esses gráficos, que nada mais são que a realidade posta sob a estatística e desenhada ali, descrita em imagens, e isso nos faz compreender, então, melhor do que simplesmente os números percentualmente falados ou descritos, né? A imagem dos gráficos, as curvas nos ajudam. Falar se tornou muito mais um ato de enfatizar com memes, com imagens, falando agora de aplicativo de comunicação instantânea. O celular possibilitou que você transmita o texto. Geralmente a forma de transmitir emoção no texto era com ponto de exclamação ou com ponto de interrogação, que já são formas de design visual para enfatizar uma emoção, mas hoje essas emoções podem ser enfatizadas com imagens de toda a ordem, com GIFs, com memes, com, enfim, emojis e tudo mais que tu possa imaginar. Então, essas tecnologias, da forma como elas foram desenvolvidas e da forma como elas vêm sendo pensadas, elas nos levam a ter um mundo cada vez mais dirigido por imagens, né? Sons e imagens. O texto vai ficando secundário e as pessoas crescem nesse ambiente, então é preciso que a sua sala de aula também tenha esse recurso a imagens, porque se for só você falando lá na frente, ou só um texto no quadro, ou só uma página cheia de exercícios, uma tarefa assim, vai ser muito difícil competir com qualquer coisa que uma pessoa receba no celular lá que seja ilustrada. Tanto que as pessoas hoje perdem no sentido figurado, muito tempo nas redes sociais. Por quê? Porque o cérebro prefere ficar ali, que tem imagens, tem a questão da surpresa, do espontâneo, as pessoas ficam atualizando lá para ver se receberam coisas novas, se está acontecendo uma coisa nova no mundo. Então é preciso entender que as redes sociais, essas empresas, porque são empresas por trás delas, entenderam psicologicamente como o cérebro funciona, e o objetivo deles é que nós passemos o maior tempo possível dentro das suas companhias, seja o Twitter, seja Facebook e assim por diante. Então é preciso entender que essa é uma forma de desenvolvimento de pesquisa em comportamento e psicanálise e psicologia, e isso tem que ser trazido para o ambiente de sala de aula, né? Senão a gente vai ter um abismo entre o mundo que as pessoas habitam e o que nós ofertamos lá como conteúdo de sala de aula, certo? E então, por fim, a atividade avaliativa, utilizando o clipe que foi lá repassado do Peer Jam e outras atividades que tivemos, como acesso lá aos aplicativos do Google Earth, do Kahoot e outros, a atividade final vocês farão para entregar um plano de aula, certo? Eu vou enviar um PDF, mas é basicamente isso.
Você vai colocar lá quem é a professora ou professor, qual é a sua disciplina, certo? Pra gente. Note que não vamos julgar. Eu, como professor, não vou julgar se está. Não sou da área da geografia, da literatura, de livro, não sou dessas áreas, né? Eu quero julgar a coerência e a factibilidade, a possibilidade de ser feito desse teu plano de aula, tá? Então a disciplina, a série que vai dizer ao público a que se destina, né, que dá a idade dos estudantes, o conteúdo programático, ou seja, o que nós professores seguimos, né, um plano de ensino, um plano de currículo, então tem um conteúdo que nós temos que ensinar em determinado tempo, espera-se a uma base nacional curricular comum, espera-se que uma pessoa tenha aquela habilidade, tenha aquele conhecimento em determinada fase do ano, né? E o objetivo da aula, ou seja, o que você espera com essa aula, certo? Se o conteúdo lá é navegações, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é demonstrar, por exemplo, que as navegações geraram a escravidão, como que se deu esse processo de dominação, enfim, você vai descrever isso. E aí na metodologia empregada você vai necessariamente ter que utilizar um desses três métodos, evidentemente, explicando qual deles você está utilizando, certo? E como vai ser utilizado. Um desses métodos ou todos os métodos, você que escolhe. E por fim você vai descrever o que você vai utilizar nessa aula de material didático ou paradidático. Se é um texto, qual texto, se é revista, se é documentário, se é clipe, se é jogo, se é algo que você fez, se é algum material, enfim. É um plano de aula que pode se estender, não precisa ser para uma aula se for muito complexo, por exemplo, se você quiser descrever a confecção e a fabricação de algum material, pode ser, enfim, para uma sequência de 2, 3, 4 aulas você escolhe, certo? Mas enfim, então era esse o nosso programa, eram esses 3 métodos, era essa ementa, e agora a gente vai trabalhando junto, lembrando que por mais que a disciplina tem que se encerrar no momento, vocês precisam lá da nota e tudo mais, a gente pode conversar nesses canais que ficaram abertos aí. O Discord vai ficar lá sempre aberto, também meu e-mail, quem quiser estar conversando, sempre agendando, a gente pode estar falando ao longo da semana depois, ou seja, por uma mensagem ou podemos conversar ao vivo lá sempre que quiserem, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado algum conhecimento e espero que, enfim, isso cumpra o seu papel, que é ajudar a aprimorar um método de ensino, de aprendizagem, porque esse é o sentido de tudo isso, né? Que nós sejamos cada vez melhores naquilo que fazemos e espero que essas novidades, ou nem tantas novidades que foram apresentadas, sejam úteis para vocês aí no dia a dia prático operativo e espero que um dia a gente se encontre aí presencialmente para ter aulas tradicionais, não só por esse encontro, tá? Um grande abraço para vocês e a gente vai conversando lá pelos nossos meios de comunicação.